quero, de certa forma, retribuir o carinho dos irmãos, dizendo uma verdade, não é nenhum exagero. A igreja é um ambiente do reino de Deus, onde nós marcamos as vidas uns dos outros, né? Nós temos experiência disso. Desde as crianças mais pequenas, quantas vezes eu fui marcado por um gesto de uma criança aqui, até os mais idosos, né? Isso é riqueza, é o dom de Deus fluindo no nosso meio. Eu lembro, a Rose, quando trabalhava no Ministério da Administração, ela levou alguns adolescentes como menor aprendiz, né? E as pessoas perguntavam para ela, onde é que você consegue esses garotos, né? Tamanha era a educação, o trato deles, né? E, graças a Deus que o reino de Deus tem se manifestado de alguma forma na vida de cada um e nos trazido exemplo e força para copiar uns aos outros, né? Isso é riqueza. Irmãos, hoje é dia de Páscoa, um dia maravilhoso. Só de saber que no mundo todo, com exceção daqueles países que têm um calendário diferente, só de saber que o mundo todo está fazendo menção à morte e ressurreição de Jesus, é uma riqueza a gente meditar nisso. Nós aqui já fazemos memória da morte e ressurreição de Jesus continuamente, mediante a Santa Ceia do Senhor, mas isso não tira de nós a alegria de fazermos menção do dia da Páscoa, um dia que eu considero na mesma altura do dia de ação de graças lá na América, né? Não temos aqui essa data, mas a Páscoa vem preencher essa lacuna. Uma coisa que nos deixa, de certo modo, triste por ser a verdade, é que para muitas pessoas a Páscoa é uma data irrelevante, é só um feriado, né? As pessoas ainda não alcançaram aquela estatura espiritual de reconhecer a grandeza do ato de Jesus. Na verdade, um ato que foi crítico para toda a humanidade. O que seria da humanidade sem a vinda do Senhor Jesus e o que Ele fez, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre entendimento espiritual. Todos nós precisamos ter e buscar o entendimento espiritual. E nós damos graças a Deus pelos nossos irmãos que estão em viagem, porque eles têm se gastado e se deixado gastar pelo Evangelho, pela vida da igreja. E Jesus fez isso também, levou seus discípulos para um lugar deserto, que no nosso caso o lugar deserto é um lugar fora da agitação, né? Jesus fez isso porque eles não tinham tempo nem para comer. E graças a Deus que esse feriado está trazendo esse fôlego, né, para os nossos irmãos que puderam sair um pouquinho da correria. Meus irmãos, eu quero meditar justamente num pedacinho daquela oração que Jesus fez na hora que ele teve que caminhar para a cruz. Aquela oração solene, preciosa, que está lá em João 17. Eu quero abordar especificamente os 2 últimos versículos, porque, segundo os comentaristas, os versos 25 e 26 de João 17, que são a parte final da oração, nós podemos considerar esses 2 versos finais como o fundamento sobre o qual toda oração foi feita. A oração como um todo é preciosíssima porque ela traz o mais profundo desejo do coração de Jesus naquele momento, mas ali nos versos 25 e 26, traz ali o fundamento de tudo que ele fez, tudo que ele se dispôs a sofrer por nós. Então, o tema dessa manhã é Cristo nos faz conhecer. No verso 25, parte A, está escrito assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Segundo o comentário de João Calvino, isso aqui é um grito de angústia de alma, porque nada era mais precioso para Jesus, obrigado, Jesus,
do que fazer conhecido o nome de Deus. Nada era mais precioso do que fazer conhecido o nome do Senhor a toda a humanidade. E aqui ele dá esse grito da alma, Pai justo, o mundo não te conheceu. E no verso 26 ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, quero comentar um pouquinho sobre a profundidade desse verso 26. Inicialmente, quando ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, né, o foco de Jesus foi esse, fazer conhecido o nome do Senhor. Esse foi o foco da pregação dos apóstolos e deve ser o foco da nossa pregação também, apresentar Jesus, fazê-lo conhecido. Tem até uma frase muito conhecida que diz, inclua Jesus na sua pregação, né? E o que acontece? É uma situação desfavorável, o apóstolo Paulo, na sua pregação, ele menciona lá em 2 Coríntios 3,14, uma situação ruim. Ele diz lá, em 2 Coríntios 3,14, na verdade, a mente deles, se referindo aos judeus, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu, referindo-se àquele véu que Moisés usava para tampar o rosto, né? Até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, Paulo referindo-se à lei de Moisés, não foi retirado, ele dizendo, esse véu não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Então, vejam, irmãos, a dificuldade dos judeus em crer no Evangelho, crer na pregação. Estavam saturados da doutrina de Moisés, da antiga aliança, né, da lei do Antigo Testamento. Mas aí a dificuldade não fica só aí. Paulo vem falar que não é só a dificuldade dos judeus, mas também tem a dificuldade de todo mundo para acolher o Evangelho. No capítulo seguinte, ele diz, 2 Coríntios 4, verso 3 a 4, se para alguém o Evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Então, se o legalismo, a religiosidade dos judeus era como um véu para eles, nós também temos como uma venda nos olhos para crer no Evangelho. Então, veja que é uma situação que só por Deus mesmo, só por Deus é possível crermos no Evangelho. E aí Paulo, na sequência do texto, ele traz o próprio testemunho de conversão dele, dizendo assim, no verso 6, 2 Coríntios 4, verso 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, ele está dizendo aqui que o próprio Deus, ele faz diferente da criação. Na criação, ele disse, haja luz, mas na nossa conversão, ele mesmo brilha no nosso coração. Por isso que é tão preciosa a vida de um crente, de uma pessoa convertida. Na verdade, a conversão é o maior milagre que pode nos acontecer. E ele diz, então, que essa iluminação do coração é para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Ou seja, Deus muda a nossa mente. Os irmãos sabem que os nossos afetos decorrem da nossa mente, a nossa forma de ver as coisas, e dos nossos afetos decorrem os nossos pensamentos, não é? Nossos pensamentos vão em busca da concretização dos nossos afetos. E a somatória de afetos e pensamentos forma a pessoa que somos.
Cada um de nós é o resultado do nosso amor dominante. No mundo, o amor dominante é si próprio. A gente chama o amor de si mesmo. E aqueles que foram iluminados pela graça de Deus, o amor dominante é conhecer a Deus e encontrá-lo mais e mais. Como foi cantado aqui, tudo deixarei para te encontrar. Esse é o profundo afeto de quem, pela graça, que a gente nunca vai conseguir entender, foi iluminado um dia. Então, a nossa vida espiritual só vai progredir, de fato, quando haver em nós os mesmos afetos que houve em Jesus. Paulo se refere a isso como tendo a mente de Cristo, ou seja, vivendo nesse mundo, olhando para o mundo como Jesus olhou para o mundo. Então, nós não podemos perder a oportunidade de revermos os nossos pensamentos, nossos prazeres, para que a gente se conheça mais e busque de Deus ser transformado naquilo que há em nós, que requer uma mudança, a morte de si mesmo. Negar-se a si mesmo é isso. Negar-se a si mesmo é olhar para si e buscar de Deus a graça, a força necessária para ter a mente de Cristo. E é importante a gente saber, irmãos, que estar no amor de si não é a gente se esforçar para ter uma vida mais adequada, mais satisfatória. O problema é quando essa busca de uma vida mais satisfatória se torna o nosso amor dominante, não é? Inclusive, a pastora Kelly, quando foi fazer faculdade, eu orei pela sua vida para que aquilo não embriagasse a senhora, porque muitas pessoas deixam Jesus quando entram na faculdade, né? Começa a se achar e tudo, né? E aí é tomado, né, pelo engano do inimigo. Muitas vezes tem benefícios que vêm na nossa vida que acaba sendo ruim, porque a gente se afasta do amor verdadeiro que deve dominar nossas prioridades. Paulo continua dizendo, no capítulo 2, verso 11, ele fala desse coração humano. 1 Coríntios 2, 11 e 12, ele diz assim: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, na sequência, o verso 16, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui, Paulo está trazendo a condição da igreja, né, do homem espiritual. É aquele homem que busca viver segundo a mente de Cristo. Isso no capítulo 2. Quando ele vai no capítulo 3, ele já dá um passo para trás. Ele diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. E porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo conforme o mundo? Então, ao mesmo tempo que Paulo mostra o status da igreja como a detentora da revelação e do padrão de Deus, ele dá um passo atrás no capítulo seguinte e diz que, entretanto, há entre nós muitos carnais, e essa é uma das tarefas do pastor, adequar a pregação à estatura da congregação, não é? Todos nós temos alguma coisa de carnal em nós, nenhum é perfeito, todos nós estamos em uma busca pela santidade de Deus em nossa vida, né? Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou um homem altamente espiritual. Eu sou apenas um que está contribuindo.
Todos nós estamos servindo uns aos outros, desde o que está aqui, quanto todos, na salinha, em todo lugar, estamos servindo uns aos outros, não é porque um é mais espiritual. Está certo que nós temos estaturas espirituais, né, que nós buscamos até copiar, nos espelhar, né? Isso é maravilhoso, mas jamais deve haver em nosso coração essa altivez de se colocar na categoria dos espirituais e separar ali aquele grupinho dos carnais, né? E eu quero trazer aqui uma grande diferença, nós precisamos discernir isso, uma grande diferença entre o homem espiritual e o homem de bons modos, a pessoa bem educada. Às vezes a gente acha que por uma pessoa ser gentil, bem educada, ela é uma pessoa espiritual. Mas nem sempre. Essa é uma característica do homem espiritual, mas nem sempre a pessoa bem educada é espiritual. A pessoa bem educada, nem sempre ela se dispõe a servir quando isso requer um sacrifício de si mesma. A pessoa bem educada nem sempre perdoa 70 vezes 7 vezes, né? A pessoa bem educada é aquela que diz, olha, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não sou trouxa, né? A pessoa bem educada, ela faz essas coisas. Então, a gente não pode se enganar achando que porque somos bem vistas pelas pessoas, nós somos uma pessoa espiritual, né? A gente nivelar os bons modos, a boa educação com a espiritualidade, seria a mesma coisa que servir uma sopa num pinico. Um pinico limpinho, bem tratado, mas um pinico, né? Ninguém faria isso, né? Não faria devido à associação com a impureza, né? A gente tem que se preocupar com essa pureza em tudo que a gente faz. Não adianta, por exemplo, você saber a fundo sobre cristologia, por exemplo, e não viver a vida da igreja, né? Eu digo, não ter a mente de Cristo, melhor dizendo, né? Sabe tudo sobre cristologia, mas não tem a mente de Cristo. Nós temos no nosso drive disponível para toda a igreja, eu contei lá, nós temos 39 livros sobre cristologia. Dá para você ficar PhD em cristologia. Mas se você ainda não tem a mente de Cristo, você é uma sopa quentinha num pinico, né? E está associado à impureza. E assim, escatologia, eu mesmo estava comentando com a Eunice, eu estava com a pregação prontinha sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, desisti dela, coloquei lá, eu tenho uma pasta lá, pregações para não pregar, botei lá, né? Porque as duas pessoas que eu comentei essa palavra antes de trazer para o púlpito, quando eu pensei que não, eu estava brigando com elas, por causa das diferenças de visão, né? A escatologia coloca isso. Então, irmãos, nós precisamos ter pureza em tudo que fazemos para o Senhor. E a escatologia, ela nos coloca também numa situação ruim. Muitas vezes, a gente está tão ligado aos aspectos relacionados à volta de Jesus, que a gente se distancia do Jesus que está voltando, né? O mais importante é a gente estar próximo do Jesus que está voltando. E aqui nesse ponto, irmãos, eu quero também trazer como é que a nossa congregação se porta diante dos crentes carnais. Isso é muito importante. Nós não podemos nos esquecer que temos pessoas aqui que vieram para a fé há 1 mês, 2 meses, pouquinho tempo. Pessoas que não sabem nem encontrar o livro de Amós na Bíblia. Então, elas vão precisar de alguém que ajude elas a encontrar o livro de Amós na Bíblia, ajude elas a explicar o que é Amós, a mensagem de Amós, né? Então, a igreja é esse ambiente onde um cuida dos outros, uns cuidam entre si. Lógico que a questão da pureza deve ser a nossa prioridade. Ou seja, você dizer para o seu irmão, olha, desculpa, mas esse seu pensamento é carnal. Oh, desculpa, mas
essa sua atitude é carnal, tudo em amor, não é? Entre nós deve haver essa liberdade de falar desculpa, mas isso é carnal. E, como eu disse, sem aquelas barreiras da categoria dos espirituais e dos carnais. É interessante, eu encontrei aqui Paulo dizendo assim, lá em 1 Coríntios 5,11, ele diz: com esse tal que dizendo se irmão for impuro, nem ainda comais. O pastor Wesley até destacou aqui, né, que Paulo, em 1 Coríntios, era mão de ferro, nós precisamos de doutrina, isso aí é inegável. Mas em 2 Coríntios já encontra um Paulo mais quebrantado, né? Porque quando a gente olha para Jesus, ele foi criticado pelos fariseus porque comia com pecadores, né? Então, não existe nenhum dilema nisso. A questão é a vigilância. Nós precisamos ser prudentes, cautelosos, vigilantes na nossa caminhada com Deus e com os homens, não é? É como o bombeiro lá, Rosemiro. O bombeiro, ele entra no fogo, mas não fica no fogo, ele não morre lá, ele sai do fogo, né? A gente precisa buscar de Deus essa sabedoria para caminhar no fogo sem se queimar nele. O outro aspecto que eu quero destacar nessa oração, no verso 26, quando Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. A ideia de continuidade, né? Que eu destaquei aqui, nós precisamos nunca desistir de conhecer mais e mais ao Senhor. E a vontade de Deus dele para a nossa vida. Essa formação do caráter de Cristo em nós, irmãos, ela é gradual, né? Ninguém pode chegar ao ponto de dizer: não, eu já cheguei à estatura perfeita. Isso aí acho que já é um fator para condenação eterna, que Deus aborrece os soberbos, né? Os altivos. Então, como tudo na vida, a nossa formação espiritual ela é gradual. O nosso conhecimento da vontade de Deus, da pessoa de Jesus, é gradual. A gente aprende com o tempo, a gente chega à fase adulta com o tempo, né? Dizem que a adolescência leva 18 anos, né? Parece que agora mais, né? Porque agora a adolescência vai até os 24 anos, né? Tem muito namoradinho aí que é um adolescente, né? Com raras exceções, tem muitas exceções, né? Principalmente no nosso meio. Admiro a vida do Luiz, né? Namorado da filha do Geraldo, esqueço o nome dela. É um rapaz que você vê que busca o Senhor, não é um adolescente, né? Mas, enfim, é gradual esse processo de conhecimento da vontade do Senhor. Foi cantado aqui, muito marcante, sabe, sobre a beleza do Senhor, né? A beleza de Cristo. A gente, quando não teve o coração iluminado, a gente entendia Jesus como uma pessoa padrão em termos de sabedoria, de honestidade, de humanidade, né? A gente não tinha nada contra ele, a gente até admirava, só que a gente não conseguia enxergar Jesus como a glória de Deus, o Deus glorioso. Hoje a gente enxerga Jesus como o Deus glorioso, Senhor meu, Deus meu. Essa é a distinção do coração de uma pessoa convertida para o coração do homem natural. Ele não consegue enxergar as belezas de Cristo, que são insondáveis. O Marquinhos aqui falou na abertura que são insondáveis os benefícios de Deus na vida da gente. Então, irmãos, quando Jesus fala: eu os fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, tem uma passagem que eu quero destacar em Marcos 8, 22, é o texto auxiliar dessa manhã, Marcos 8, 22 a 26, onde relata a cura de um cego. Vou abrir aqui, Marcos 8. Na verdade, não é um relato de uma cura física somente,
é o relato da cura do entendimento. E nesse relato, Jesus deixa destacado o processo dessa iluminação, da visão da pessoa. Marcos 8, 22, eu vou ler aqui do verso 22 ao 26. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o trouxesse, que o tocasse. Já no primeiro versículo, a gente percebe a grandeza que é a gente trazer pessoas a Jesus. Esse gesto de entender que as pessoas vão precisar de uma ajuda para serem encaminhadas a Jesus, para serem encaminhadas à bênção que Deus tem para a vida dela. Nós vivemos num tempo onde a agitação, a correria é intensa, e todos vocês aí que convidaram alguém perceberam que foi difícil tirar a pessoa daquela agitação para trazer para uma formatura de casados, uma celebração na igreja, né? Então, aquele homem ele foi trazido e eles rogaram que Jesus tocasse nele. Naquela época, as pessoas eram curadas pelo simples toque de Jesus. Lá em Marcos 6, 56, destaca esse aspecto. Diz assim: onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos a orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Então, o pedido inicial deles era só que Jesus tocasse aquele cego. Vamos ver o que aconteceu. Jesus, tomando o cego pela mão, então ele tocou, né? Tocou o cego, tomou pela mão. Mas só que não houve a cura naquele momento. Eles queriam tanto que fosse instantâneo, mas não foi instantâneo. Surpreendentemente, Jesus tomou ele pela mão para fora da aldeia, fora da agitação ali. E isso para Jesus não foi fácil de jeito nenhum, porque Jesus estava sempre rodeado pelas multidões, pelas pessoas que queriam falar com ele. Imagina o trabalho que deu isso, né? Jesus deixar todo mundo ali e falar: só nós dois, vamos ali, só eu e você. Isso demonstra, ao meu ver, que Deus trabalha em nosso favor. Não foi fácil tirar aquele homem da agitação. E também mostra a bondade e o carinho de Deus. Eu sempre digo que Deus é educado e muito gentil. Isso por experiência que eu vejo na minha vida, a forma como muitas vezes eu fui acudido, fui abençoado. Eu considero Deus muito educado e gentil. Então Jesus tomou pela mão um gesto de gentileza, de amor, e tirou aquele homem da multidão. Ele não pediu às pessoas que trouxeram o cego: olha, leva ele para ali, e já eu estou indo para lá. Levem ele ali para fora. Ele não fez isso, ele mesmo tomou pela mão. Verso 24, não, verso 23 ainda. Tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos. Interessante essa figura da saliva, né? A saliva é uma coisa muito pessoal. Se você quiser saber tudo sobre a pessoa, identificação perfeita, você leva a saliva para o laboratório, vai ter ali o DNA daquela pessoa. A criminalística usa demais essas evidências, né? A gotinha de saliva pode evidenciar a autoria de um ato delituoso, um crime. E eu estive pesquisando sobre a saliva, fui lá na Wikipedia, né? Lá na internet. E lá na Wikipedia, acho que é assim que fala, né? Sobre a saliva, eles têm assim uma quantidade de informações sobre o papel da saliva, o valor dela para o nosso corpo. Já existem até pesquisas que dizem que se você se ferir num local que não tem água potável e você precisar limpar o ferimento, você aplica a saliva ali, que aquilo tem um valor antibacteriano moderado, mas que vai ajudar muito a limpar a ferida. Os animais lambem a ferida porque ajuda, não é? E aí eu fiquei surpreso, porque lá
a internet informou que, no tempo de Jesus, os gregos acreditavam que cuspir expelia os maus espíritos, afugentava os maus espíritos, a pessoa cuspir. E entre os judeus, naquela época, eles também tinham uma certa fé na capacidade do... Você vê, Jesus impunha as mãos, são tudo gestos físicos para ajudar na fé. Jesus não precisava impor mão, não precisava cuspir, nada disso, né? Mas quando ele faz isso, ele ajuda a fé das pessoas. É um gesto de carinho, de amor. Foi um gesto de amor. Não precisava de nada daquilo. Então a gente vê o tempo todo o trato de Jesus, o amor dele. Essa é uma das belezas que a gente consegue ver em Jesus, né? Jesus tem tantas belezas, uma delas é essa, é a gentileza dele. Na pregação passada, o pastor Wesley trouxe a figura da Santa Ceia, né? Jesus colocou João, que era o apóstolo mais amoroso, mais gentil. E tem uma palavra que me fugiu aqui. E colocou Judas do lado direito, né? Uma coisa assim. E aí o pastor Wesley falou, olha, se fosse, na hora que João perguntou, Senhor, quem é? Se fosse qualquer outro, eles iam ali assassinar o Judas, né? Porque um judeu com J maiúsculo, ele vinga com sangue qualquer um que afrontar a figura de Deus, né? Uma figura divina, né? Eles tinham Jesus como realmente Deus. Então, em cada detalhe, a gente vai vendo a gentileza, o cuidado que Jesus tem ao tratar com cada um de nós. Bom, vamos prosseguir a leitura. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Aqui outra coisa inusitada, né? Em vez de Jesus dizer, olha, jovem, vá em paz, e não peques mais, ou qualquer coisa que ele pudesse dizer, né? Abençoar aquele jovem e despedir. Em vez de despedi-lo, ele faz uma pergunta. Isso é inédito, né? Nos relatos das curas de Jesus. Você não vê Jesus curando e fazendo uma pergunta depois da cura, né? E mais estranho ainda vem no verso 24. Ele, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, o mais estranho é que a cura não foi completa. É uma cura inédita também, né? Vocês não vão encontrar uma outra cura de Jesus que foi pela metade, vamos dizer assim. Mas, na verdade, Jesus queria ensinar para nós que a restauração da visão perfeita, é um processo. O entendimento de quem é Jesus, o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida é gradual. E estranho também que ele via os homens como árvores que andam. Eu achei estranho porque distinguir um homem de uma árvore é fácil, porque a árvore normalmente é mais alta, né? Aí eu fui lá no original grego desse versículo e consta lá que, inclusive, a parábola do grão de mostarda, Jesus fala que a mostarda cresce e os passarinhos se aninham, né, nos seus ramos. A mostarda, irmãos, quando muito, ela fica da altura de um pé de milho ou de um pé de girassol. Na verdade, é um arbusto a mostarda. Então, aqui tem duas coisas. Ou a palavra foi usada em ambos os sentidos, tanto para árvore quanto para arbusto, ou então o próprio texto quis destacar o tamanho da distorção que era a visão inicial daquele homem. Eu creio que a segunda intenção é a mais provável. A Escritura quis destacar o tanto que era distorcida a visão inicial daquele homem que foi conduzido a Jesus. E aí, irmãos, a gente vê, dentro da igreja mesmo, né? Pessoas que estão em Cristo, mas têm uma visão distorcida a tal ponto que elas se metem em tantas, vamos dizer assim, desgraças pessoais, né? Divórcios, tanto fracasso espiritual por falta de uma visão adequada, uma visão
que Deus espera que nós tenhamos, essa visão que Jesus vai restaurar aqui no verso 25. Jesus novamente pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Veja que a ênfase, o texto fala, passando a ver claramente. Aqui já bastava um ponto final, passou a ver claramente, mas o texto prossegue. Ficou restabelecido, tudo distinguia de modo perfeito. Modo perfeito é visão de águia, né? Eu acho que a distância que fosse, ele conseguia ver. A palavra destacando que quando Deus restaura, o nosso entendimento completamente, assim, do modo que agrada ao Senhor, vamos dizer assim, porque completamente a gente não é, né? A gente distingue tudo perfeitamente, visão de águia. E aí a gente vê, principalmente na internet, né? A gente vê gente tratando possessão demoníaca com chá de camomila, com como é que é aquele remédio para... e aqueles remédios tarja preta, né? Ou então, eu já vi um pregador dizendo que síndrome de Down é possessão demoníaca, e foi até muito criticado, e com razão, né? Um exagero. Então, a gente encontra distorções por uma visão falha. Tem igrejas onde se considera que sem Moisés e sem o Velho Testamento, Jesus é muito fraco. Tem que ter lei, tem que ter medo, tem que ter ameaça, tem que ter o diabo para que a pessoa se torne um verdadeiro soldado de Cristo, né? Isso é uma visão distorcida que só causa dano, exploração e abala a fé das pessoas, escandaliza lá fora também, né? Como nós precisamos, irmãos, valorizar que Deus nos traga a visão perfeita. O crente que tem a visão de Deus, ele olha para o endemoniado, olha para o opresso e fala, eu já sei quem é que está aí. Isso aí não é caso de medicação, não. Isso aí é caso de expulsão mesmo, né? E eu conheço uma irmã aqui da igreja, que ela estava procurando casa para comprar, e teve um corretor lá que falou, não precisa ir lá não, eu passo aí e pego vocês. Aí foi ela com o marido. Na hora que ela entrou no carro, ela sentiu aquele cheiro de enxofre. E falou, meu Deus, misericórdia. Chegou lá, não quis nem olhar a casa direito, né? E a casa, de fato, era uma casa escura, esquisita. O crente que enxerga tudo adequadamente, e o texto fala, irmãos, o texto fala, e tudo distinguia de modo perfeito. Tudo é tudo, né? O crente que tem entendimento de Deus, visão restaurada, é tudo. Ele olha e fala, não, aqui é assim, assim. Ele entra na casa e vê lá um pinguim em cima da geladeira, uma coisa, fala, pinguim é bonitinho, mas tem outra coisa aqui que... Normalmente os presentes que entram na casa da gente, às vezes é coisa oferecida. Enfim, tem de tudo, né? Isso é importante para nós. E aí, então, tudo restaurou a vista dele. E aí Jesus surpreende no verso 26, ele diz, mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Estranho, né? Ele veio da aldeia, mas Jesus falou, vai direto para casa. Isso é muito importante, irmãos, porque aquele cego, ele vivia sem entendimento, sem visão adequada, e agora ele precisava evitar as maluquices da aldeia, né? Vai direto para a sua casa. Então, Jesus, ele tem uma obra continuada em nossa vida, mas é na sua casa. A cultura que ele quer na sua vida é a cultura da sua casa. É você chegar lá na aldeia e falar, olha, aqui é diferente da minha casa. E não o contrário. Quando você quer levar a cultura da aldeia para dentro de casa, sua vida vira um inferno, né? A gente vê isso com frequência. A pessoa que encontra com Jesus, mas não quer sair da aldeia, quer levar as coisas da aldeia para dentro de casa.
E então Jesus, nessa restauração do entendimento desse homem, ele fala: olha, vai direto para a sua casa. Esse modo distorcido das pessoas entenderem a vida. Eu estava me lembrando aqui do episódio, a moça que faz a faxina lá em casa, ela trabalha muito, muito mesmo, em várias casas, quase não tem tempo de descanso, e ela tem um filho adolescente, uma menininha menor. Aí esse dia eu perguntando, como é que vai lá, tudo bem lá em casa, as crianças? Aí ela comentou que o filho dela recebeu o primeiro salário dele, e ele realizou o sonho dele, colocar um piercing no rosto, né? Então, o sonho daquele adolescente era ter um piercing na cara, tá? Então, vejo tanto que é distorcida a visão do homem natural, né? Outros acham que o ponto máximo do final de semana é a cerveja, é a roda de amigos. Aquilo é realização de vida. A gente vê gente que trabalha na construção civil carregando concreto nas costas semana toda, para no final de semana ter a realização do sonho, né? A cerveja, os amigos, né? Aquilo é a realização de vida da pessoa. Então, irmãos, isso é só para a gente entender que a visão espiritual é tudo na nossa vida, né? Eu até coloquei aqui, pela descrição dele ver árvores como homens que andam, seria assim uma mente baratinada. E realmente é isso, né? A mente do homem natural é a mente baratinada, infelizmente. Vamos chegando ao final aqui. A gente está falando tanto aqui temos tempo ainda, né? A gente está falando tanto aqui de homem espiritual, de homem natural, do amor a Deus, amor de si mesmo. E eu queria destacar para os irmãos que Deus não tem espaço para o homem, para o crente carnal, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, não, eu quero só frequentar lá, não quero me envolver muito, não. Para mim, eu indo para o céu, já me basta, já estou satisfeitíssimo. Então, ele não se envolve em nada, ele não participa de nada, ele vai na igreja quando dá, não vai quando não está sentindo, mas ele se considera um crente, né? Esse é o crente carnal, né? Irmãos, não se engane, o amor a Deus, ele tem que ser um amor integral. Deus requer um amor integral, né? Um amor que se joga, né? Como diz, né? Que se joga, que se entrega. Então, é um engano diabólico você achar que você sendo só um crente meia boca, né? Vamos dizer, você já vai ter uma boa hora, né? Como dizem, né? No dia da sua morte você vai ter uma boa hora. É um grande engano. Conclusão. Eu quero, como conclusão, destacar que grande milagre é a conversão. Uma coisa, irmãos, que eu gosto muito é de ouvir o relato de um por um de como foi a sua conversão. A gente precisa ter esse interesse de conhecer como foi a conversão de cada um, porque foi o maior milagre que aquela pessoa recebeu. E é triste quando a gente vê alguns crentes de visão curta correndo atrás de milagres e de milagreiros, né? De profetas e tanta coisa, sendo que o maior milagre é dele ter conseguido enxergar a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, a beleza da igreja. Isso é o grande milagre. Quando a gente, irmãos, eu digo para vocês, quando a gente para de se admirar com Deus, a gente está se afastando da fé, né? A gente está esfriando, está virando carvão, quando você para de se admirar, porque a beleza de Cristo não tem limite. E eu coloquei aqui, o nosso caminhar precisa estar profundamente afetado por esse conhecimento da glória de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, nós somos ricos no Senhor. Eu considero a pessoa rica em Deus quando ela faz isso que a Cássia falou aqui, né? Oferecer-se a Deus mesmo com todas as limitações, porque ele sabe que ele tem uma riqueza maior, né? Lá em Hebreus 10, relata que
que os primeiros cristãos, eles foram expoliados dos seus bens, foram presos, né? Mas não se incomodaram com isso, porque eles julgavam ter uma riqueza maior numa pátria celestial, né? Então, o rico se comporta como rico. Eu vejo assim a riqueza do irmão quando o comportamento dele é de uma pessoa rica, né? Quando ele entende que ele é rico em Deus. É meio estranho de entender, né? Não sei se os irmãos perceberam, né? Porque, por exemplo, o avarento, por exemplo, ele vive na sua pobreza, né? Ele vive com o senso da escassez, ou com o senso que ainda não é suficiente, né? Então, é isso que faz a riqueza ou a pobreza de uma pessoa. É o quanto ela está fluindo no padrão de Deus. Como diria a mente de Cristo, né? Vivendo com o olhar que Cristo viveu, seria isso, né? Marcos 8, irmãos, esse capítulo de Marcos 8, se a gente for examinar ele completo, é todo ele voltado para essa questão do entendimento espiritual. Jesus vai construindo toda uma trajetória para nos mostrar o quanto nós somos tardios de enxergar, de entender. Depois os irmãos leem em casa o capítulo todo, tá? Mas eu quero destacar em particular, Marcos 8 termina com Jesus fazendo a pergunta que claramente era de muito maior interesse e importância para ele. Lá no versículo 29, ele pergunta: mas, enfim, para vocês, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Porque antes disso, lá no verso 17, vocês vão encontrar os discípulos numa situação não condizente com a realidade deles, e Jesus pergunta para eles, verso 17, na linguagem de hoje, diz assim: vocês não sabem e não entendem o que eu digo? Porque vocês são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? A mensagem de Marcos 8 é toda essa, da nossa dificuldade de enxergar Jesus, quem Ele é, quem somos nós. E vale muito a pena a gente ler tudo, meditar um pouquinho mais. E eu fecho aqui: quem é Jesus para você? Não importando o que os outros pensam, se Jesus é para você, Senhor meu e Deus meu, você é mais do que bem-aventurado, porque tudo decorre disso. Ele é Senhor meu e Deus meu, isso me basta, né? Vamos orar, irmãos. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.